Olá, hoje é dia da gente falar da nossa querida Estância Velha, de 62 anos de história. Meu convidado de hoje, humano, social, amoroso, natural de Taquara, filho do seu Orlando e da dona Solange, possui 30 anos em administração de empresas e treinamentos. O marido da Jussara também é conhecido por sua trajetória política em Estância Velha. Pai da Júlia e do Gregory, ele é o atual vice-prefeito da cidade e secretário de obras. Hoje teremos uma conversa de peso com Ayrton Hag. Prefeito, bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar hoje representando minha querida Estância Velha aqui, né? E falando para a gente desses 62 anos, responsável por estar no Conversa de Peso, contando essa história e falando um pouco da programação desse período. Mas eu quero, antes disso, falar um pouquinho da tua história também, né? Que é bem menos 62 anos, isso, mas de muitas construções também. Natural de Taquara, mas andou passando pela nossa região aqui. Na verdade, eu vim muito novo para Novo Hamburgo, né? Meus pais eram de Canela, eu nasci em Taquara, na verdade. Vim muito novo para Novo Hamburgo, onde comecei meus estudos, enfim, né? Comecei a trabalhar muito cedo também, na extinta Calçados Bolivar, né? Que hoje não existe mais, já há muitos anos, né? E acabei me formando depois pelo Senai, né? Modelista. E na verdade, foi um aprendizado, é óbvio, mas me formei pelo Senai e nunca trabalhei como modelista de sapato, na verdade. Né? Logo fui para as bolsas, porque eu era da área das bolsas femininas, né? E trabalhei muitos anos nas fábricas de bolsas, né? Então fui gerente muitos anos, a empresa que eu trabalhei por último agora, até 2014 foram 22 anos de empresa. Acredito. E na política desde sempre, né? A gente sempre faz política todos os dias. Eu digo sempre que política a gente faz desde que acorda, né? Sempre faz política. Porque precisa da política para a gente... Se existe a rua ali, a gente precisa da política, né? Verdade. Então, mas essa é a minha trajetória. Aí casei com a dona Jussara lá com 19 anos, né? Casei muito cedo. Escolheu cedo. Se escolheram cedo. Nos escolhemos cedo. Casei muito cedo, vou fazer agora 33 anos de casado já, em novembro, né? Bem. E aí construímos a nossa família e construímos a nossa família em Estância Velha, né? Então, que é a cidade que me acolheu muito bem, né? Depois de Novo Hamburgo. E onde vivo até hoje. Há 30 anos já. Sim, mais de 30 anos. Cidade que me acolheu muito bem, né? Eu costumo dizer sempre que quando eu fui para Estância Velha, já inclusive comecei a pagar o cemitério lá, né? Porque ali quero ficar, né? Então, é uma cidade que me acolheu muito bem e hoje eu tenho a oportunidade de falar por Estância Velha, né? Porque hoje sou vice-prefeito da cidade e também secretário de obras. O Flávio Fischer nos contava sempre que fala muito sobre um homem, mais do que o lugar onde ele nasce, o lugar onde ele escolhe viver e depois morrer, estar enterrado. Essa tua brincadeira em torno de pagar o cemitério, ela fala muito dessa paixão. Dessa paixão. No Ayrton, a gente está vivendo dias muito especiais, né? Com tudo isso que acontece na vida da gente, assim. E eu imagino que quando vocês pensaram, né, nessa candidatura e foram vencedores nessa proposta, Diego Francisco e tu, vocês já sabiam os desafios que vinham pela frente. Com certeza. Está sendo mais fácil ou está sendo ainda mais difícil? Hein? Cara, eu sempre acho que todo desafio que é dado a gente ele vem porque a gente tem condição de cumprir ele, né? Bem. Eu sempre digo isso, eu sempre trabalhei desde muito cedo, né? E o desafio é uma coisa que me move muito, porque se tu não tem desafio, tu nunca vai ser um vencedor, né? E a gente vence pelo desafio, né? E o tamanho do desafio que a gente tem é o tamanho da nossa grandeza, entende? Então eu penso que para mim, também para o Diego, que é um parceirão da gente lá, né, nosso prefeito, a gente sabia do desafio, a gente sabia que nós íamos pegar uma cidade com bastante problema. A gente até achava que era um pós-pandemia, que acabou não sendo, né? Porque a pandemia, foi o pior momento da pandemia, né? Porque a pandemia continua, mas também penso que isso são todas algumas aprovações que a gente tem, né? De no momento mais difícil nós estar à frente da cidade, entende? Porque se fosse fácil, eu sempre digo, quando é fácil qualquer um faz, entende? E se é difícil, tem que ser para pessoas que têm garra para lá fazer. Tu sabe que essa questão que tu falaste da Secretaria de Obras, eu resolvi assumir a secretaria
inclusive para estar economizando, né? Isso foi uma proposta que eu e o Diego tínhamos lá no início, para estar economizando com o secretário, né? Apesar de eu não ter formação nem em obras, né? Na verdade, eu tenho formação em liderança, mas eu sempre disse, nada é por acaso, né? O que mais faltava na Secretaria de Obras de Estância Velha era a liderança de pessoas. E nisso é o que eu sei fazer, entende? Então, hoje a Secretaria vai bem, obrigado, a gente está fazendo um bom trabalho, né? Dentro das nossas condições. E com certeza aí para frente vai vir várias novidades boas ainda aí, né? Tu fala em liderança, né? Formado técnico em liderança. Liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz. Pela Fundação Napoleão Hill. Isso. Que é esse cara que escreveu lá há 100 anos atrás. A Fundação Napoleão Hill A Fundação Napoleão Hill foi um grande pensador, né, do século passado, que fez uma pesquisa com os grandes nomes, né, da época, que foi Henry Ford, Primor, Thomas Edison, né, Roosevelt. Esse cara estudou essas mentes, né, e descobriu que essas pessoas elas têm 17 comportamentos muito bem desenvolvidos. Comportamentos esses que você tem, eu também tenho, mas às vezes a gente não tem todos eles bem desenvolvidos. O que a Fundação Napoleão Hill faz? A Fundação Napoleão Hill faz com que a gente consiga adquirir esse conhecimento de ter esses 17 comportamentos muito bem desenvolvidos também. E aí, em cima disso, a gente se trabalha, né? Por isso que a gente fala em liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz. É o que é a base de tudo, né? Hoje a comunicação é o que, inclusive, se nós for parar para pensar, nós tínhamos no passado lá os senhores feudais, lá que tinha muita terra, nós tivemos a Era do Aço, nós tivemos a Corrida do Ouro lá, né? Tivemos o café, e hoje o que a gente tem? Quem são as pessoas hoje que têm o maior poder aquisitivo no mundo? A comunicação, né? Então, a comunicação eficaz é a base de tudo, né? É isso que eu sempre falo. Se for olhar para o cinema, se for olhar para os meios de comunicação... Comunicação eficaz. De grande escala, tá? Não vamos pensar aqui no Vale, na nossa pequena Vale TV. Mas também ajuda. Também tá bom. Tá muito bom. Ô, Ayrton, fala um pouquinho pra gente sobre os princípios, né, do Napoleão Hill. A gente... No Brasil, o Mastermind é a certificação, é a empresa certificadora. Né? Hoje a Fundação Napoleão Hill, né, que é a Fundação Jamil Albuquerque em São Paulo, ele tem a concessão da marca no Brasil. Né? E do método, e do método. E em todos os países de língua portuguesa. O Jamil Albuquerque é o diretor. Perfeito. Né? No Rio Grande do Sul, nós temos a Fundação Bozetti, porque são franquias, em cada estado tem uma franquia, né? Certo. E eu faço parte da franquia do Rio Grande do Sul, que tem a sede em Lajeado, né? Entende? E o Mastermind hoje está em mais de 119 países, né? Hoje, todas as noites, das 19 às 23 horas, tem várias salas do mundo, tem alguém se preparando dentro da Fundação Napoleão Hill. Né? Liderança, né? Os grandes líderes de empresa, o pessoal da comunicação, né? E pessoas, pessoas aí que têm profissões diversas, médicos, engenheiros, qualquer tipo, o pessoal da empresa lá, o líder da empresa vai treinar com a Fundação Napoleão Hill. Né? Sugerindo a leitura, né, dos nossos espectadores, talvez não conheçam, especialmente de Quem Pensa Enriquece. Quem pensa enriquece, mais esperto que o diabo. E a Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo, onde estão ali... A Lei do Triunfo, ali estão os manuscritos originais do Napoleão Hill. Perfeito. Então, esse é um livro sensacional, né? Um livro que hoje eu penso que todo empresário deveria ler. Verdade. Entende? Porque ali tá a pesquisa que levou mais de 20 anos para ser concluída, né? E você sabe que o livro foi lançado em 1928, né? E em 1972 ele foi certificado como ciência, ele é cientificamente comprovado por Harvard nos Estados Unidos. Então é uma pesquisa realmente que o método ele funciona, desde que aplicado funciona. Né? Como é que aconteceu a tua chegada à gestão pública, né? A política partidária? Falava de política, né? Que é isso que nós fazemos o tempo todo, de estarmos nos relacionando. Eu em 2000 na época do ex-prefeito Tocco, falecido Tocco, em Estância Velha, né? Eu era presidente do Fundeb em Estância Velha. Tu cuidava do dinheiro da educação básica. Isso aí. E ali a gente fiscalizava e ali eu comecei a me inteirar com a política, né? Eu já me inteirava antes, mas ali comecei a ir mais a fundo. E em 2012 eu concorri pela primeira vez, fazendo quase 9 mil votos, né? Ficando um pouco atrás do outro prefeito. E aí eu continuei na política, né? Continuei trabalhando. Claro que eu trabalhava numa empresa onde eu fiquei 20 anos, né?
uma empresa de bolsa em Estância Velha. E em 2014 eu resolvi que eu ia me dedicar 100% à Fundação Napoleão Hill. Porque eu tinha feito esse treinamento no passado, né, e tinha recebido um convite para ser instrutor do Mastermind, né? Então, estava me preparando. Em 2014 eu saí da empresa, né, mudei totalmente de vida, né? Fui só trabalhar com a Fundação Napoleão Hill. E aí, em 2019... Preparando gente. Preparando pessoas, preparando pessoas. Em 2020, então, a gente começou a conversar, eu e o Diego, a questão de ser candidato, né? E... Como é que foi esse approach, assim? É que, na verdade, eu já conheci o vereador Diego, né? E eu fui oferecer o treinamento para ele uma vez, né? Para ele vir fazer o treinamento comigo, de cara, vai te preparar, tu precisa te preparar e tal. E aí conversamos e foi indo e tal, e ele é do PSTB, eu sou do PTB, né? E aí quando chegou perto da política, começam as coligações, com quem tu quer estar coligado? Ah, vamos coligar? Não vamos, comecemos a conversar, e aí eu tive uma conversa com ele, e digo, cara, te dou minha palavra, nós vamos estar juntos então, né? Vou tentar puxar o partido aí para nós estar juntos nessa coligação, e aí todo mundo já sabe o resto da história, o que aconteceu, né? A gente juntou as forças e acabamos fazendo uma votação muito expressiva ali, foi muito bacana, né? Quando vocês começaram a se apropriar da situação que estava a cidade, o que chamou mais a atenção de vocês naquele momento? Claro que aquilo que é público, notório, estava escancarado, foi o que as pessoas pediram para a mudança, né, da cidade. A gente via, né? A gente via que a questão da saúde e a questão da infraestrutura, né? Obras, que foi o que deu na pesquisa, né? As pesquisas davam como qual era o anseio da população. O anseio da população justamente era isso. Era a questão da saúde, né, que estava em primeiro lugar sempre, né, e a questão da infraestrutura, né, que era obras, né, porque nós temos uma cidade hoje com quase 52 mil habitantes, né, Perfeito. com uma estrutura muito antiga, né. A Secretaria de Obras ela é a mesma há quantos anos já, né? Então precisava mudar muito na Secretaria de Obras, por exemplo, vou falar das obras que cresceu muito, né? Cresceu muito, se né? Espraiou muito, se espraiou muitos bairros novos. Muito loteamento, né? Começou a se espraiar muito. É uma cidade hoje tem muita demanda, né? E essa demanda precisa ser atendida, né? E um dos desafios que nós tínhamos desde o início e temos hoje é trabalhar com um mínimo de pessoas, né? Hoje nós não temos lá, hoje nós estamos aí com poucos CCs, não tem muitos, né? Que nós sempre falamos na campanha que a gente ia trabalhar com um número reduzido de CCs, né? E isso está acontecendo, começando pelos secretários, né? Que no início o próprio Diego assumiu uma secretaria e eu assumi outra, né? Eu continuo na secretaria, o Diego não conseguiu ficar como prefeito na secretaria. Hoje o Zé Dresch está acumulando essa função também. E o vice-prefeito está acumulando a Secretaria de Obras, né? Que é justamente para estar economizando e poder estar entregando mais em melhoria para a população, né? Quero falar de 62 anos, a cidade está lindíssima, né? Tá uma coisa muito fofa. É impressionante o carinho que vocês estão colocando e que vocês botaram a cidade inteira para cuidar do centro da cidade, das ruas da cidade. A cidade está com asfaltos novos em vários lugares. Eu passei hoje de manhã ainda, estamos gravando nessa quinta-feira, o programa vai ao ar nessa sexta-noite. Estamos gravando nessa quinta, dia 2 de setembro. A cidade já entrou no mês do seu aniversário, né? Dia 8. A cidade completa 62 anos, mas com atividades já desde ontem e que vão até o final do mês. Até o final do mês. A cidade está prontinha para receber as pessoas que vão para lá. Dá para amontoar muita gente, né, prefeito? Não. Mas com todos os cuidados, estamos abertos a receber as pessoas, né? Tem atividades atividades muito cuidadosas e com muito carinho para a cidade. Vamos falar sobre esses desafios, vamos falar sobre 62 anos na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com o vice-prefeito de Estância Velha, Ayrton Hag.
É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o vice-prefeito de Estância Velha, Ayrton Hag. Vice-prefeito e secretário de Obras de Estância, Ayrton Hag. No oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado na Zero Grau em Gramado, no Serra Park, em novembro. E o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. Eu falava, prefeito, antes de a gente ir para o intervalo, de como a cidade está muito bem cuidada, com muitas flores, com os meios-fios pintados, com as ruas pintadas, demarcadas, os espaços de trânsito, né? E eu me chamou especialmente como um homem de comunicação, de marketing, o colorido que vocês deram, não só na cidade, mas também na comunicação, na vibração da comunicação. Isso é prova da identidade da campanha dos 62 anos. Cidade que sonha, trabalha e cresce. Uma rica agenda aqui. A cerimônia de abertura foi ontem, com bênção de fé. Ontem, nesta quarta-feira, né? A gente está gravando na quinta. Nessa sexta, o lançamento do jingle Estância que Cuida. Cicloturismo solidário no próximo domingo. No dia 8, show driving, a Vale TV vai estar lá acompanhando isso, trazendo para vocês depois. Viva Estância Velha, no campo do Senai. A abertura da Semana Farroupilha com almoço no CTG Sirigote. Aliás, belos CTGs que nós temos em Estância, né, no dia 11. Depois a distribuição da Chama Crioula. Jantar campeiro nesse mesmo sábado, aí lá no Galdérios da Saudade, que é aqui no Rincão. Que é o meu CTG. É o teu CTG? Muito frequentei, muito dancei no Galdérios, muito dei cerveja para as botas no Galdérios lá. Cinema do PAC, no Pavilhão de Atividades Culturais, né? No dia 17, depois Pintando Histórias de Estância, no dia 18, Corrida Rústica, no dia 19, Almoço Campeiro nos CTGs, no dia 20, Extinção da Chama Crioula, Sarau Cultural, no dia 24, na Praça 1º de Maio, lançamento do vídeo institucional pelo Facebook, no dia 24, Carreata Solidária do Hospital Getúlio Vargas, no dia 25, quarta mostra de carros antigos, no dia 26 e lá no dia 30, então, um encerramento deste grande calendário que vocês prepararam com muito carinho para os moradores de Estância Velha. Uma bela programação, prefeito. Então, Rodrigo, te falar um pouquinho do colorido, né? Que tu falaste no início ali, né? Eu acho que a cidade tem que vibrar nessa, como o jovem fala, né? Nessa vibe, né? De estar um pouco mais colorido, até pelo momento que a gente vem passando, né? Esse momento, é sisudo e triste que chega, esse momento, né? já está muito triste, é um momento muito sisudo. E eu penso que nós aí, o pessoal da comunicação, o pessoal o político, né? O pessoal que está à frente da cidade, tem que deixar pelo menos esse fardo um pouco mais leve, né? Amém. E deixando esse fardo um pouco mais leve, trazendo as pessoas para participar, que isso é uma coisa muito bacana do nosso governo, né? Nosso governo está trazendo a comunidade vir junto participar com a gente. E isso é bacana, porque tu sabe que a gente faz ali a conversa com as pessoas nos bairros, lá a Estância tem voz, né? Que deve já ter ouvido falar ali, né? Quando as pessoas vêm conversar com a gente, eles falam isso. Eles dizem, pô, que legal, a gente está tendo a oportunidade de conversar com vocês, de vir fazer uma reclamação para vocês, porque às vezes é para reclamar mesmo, né? E faz parte isso, né? Isso é bacana, porque aí tu está escutando a comunidade, né? E a nossa intenção justamente é essa, é poder ter em cada bairro da cidade, em cada local da cidade, ter o teu olho lá também, te ajudando a governar, né? Porque as pessoas vão dizendo, pô, minha rua precisa isso, meu poste lá está queimado, a lâmpada, não sei o quê. E aí vão te falando e vão te orientando, e isso é muito bacana e que vai nos direcionando, né? Que eu acho muito bacana isso. Tu falaste ali um pouquinho também, eu quero, faço questão de frisar ali, os CTGs, né? Eu penso que os CTGs da cidade, hoje, Estância Velha, em
termos de população, talvez seja a cidade que tem mais CTGs, eu acho, por habitante. Porque nós temos 4 CTGs hoje, né? E eu costumo dizer, até aí brinco, quando voltar essa pandemia, nos deixar, vai ser pouco esses 4 CTGs, né? Porque as pessoas vão querer pro CTG de volta, né? Então todo mundo com saudade. E tu sabe que eu tenho uma identificação muito grande com todos os CTGs de Estância Velha, né? Mas com o Galdério da Saudade um pouco mais, porque eu fui vice-patrão no Galdério da Saudade. Fui agregado às Pilcha, que se fala, que é o financeiro do CTG, né? E fui diretor artístico lá também, das Invernadas, né? E dancei por muitos anos na Chirua do Galdério da Saudade. Então eu tenho uma identificação muito grande com esse CTG, né? Hoje participo todas as terças, a gente tem uma janta lá no CTG, lá o pessoal do nosso grupo lá, né? Um grupo de amigos. Então é muito bacana, assim, a gente tá participando. Tu falaste do CTG, eu fiz questão de tocar um pouquinho nesse ponto aí, né? Mas nós temos com certeza quatro entidades muito bacanas. 12.500 habitantes por CTG, mais ou menos. Mais ou menos, né? Então, tu imagina, eu penso que isso não deve ter em outra cidade do estado que tenha esse percentual, né? Porque é uma cidade pequena ainda, nós somos uma cidade pequena, e com 4 CTGs e 4 CTGs muito bacanas. Muito destacados, né? Todos eles muito fortes. Todos eles fortes, todos eles muito bacanas, com uma população que frequenta lá, frequentadores assíduos lá, muito bacana, né? Show. O que o vice-prefeito está fazendo, hein? O secretário de Obras, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas o que o vice-prefeito faz? O vice-prefeito, ele se desdobra, né? Sabe que ele, antes de ser secretário de Obras, ele é vice-prefeito, né? Então, tu precisa atender também a comunidade como vice-prefeito, né? Porque tu sabe que às vezes as pessoas vêm falar com a gente, né? E aí eu digo, não, vou ver isso e tal. Não estou falando com o secretário de Obras, eu quero falar com o vice-prefeito. Então, a gente também tenta sempre atender essas demandas, né? Porque fomos eleitos para isso, né? Eu costumo dizer sempre que o meu telefone ele é público hoje, né? Porque as pessoas me ligam e eu faço questão de atender todas, né? Porque é muito bacana na campanha, tu vai lá e tu diz, né? Não, se precisar, tu me chama, não sei o quê, e depois te esconder, né? Mas a gente não trabalha assim, a gente trabalha muito ao lado das pessoas, então a gente atende sempre, né? Sempre que pode, né? Claro que às vezes precisa ter agendado, enfim, mas a gente está ali disposto sempre a atender todo mundo, com certeza. Né? É o mote que vocês escolheram para essa administração. É isso, né? aí. Diálogo, trabalho e transparência. Transparência. E trabalhar muito do lado das pessoas. Até porque eu tenho muito isso comigo, né, Rodrigo? Eu tenho muito essa coisa comigo é o que eu te falei antes. Todo o sucesso que tu vai ter na tua vida, seja ele pessoal, financeiro, amoroso, quem vai te trazer? São as pessoas. Isso é uma filosofia de Napoleão Hill, né? Não existe sucesso sem as pessoas. Perfeito. Ninguém constrói nada sem as pessoas, entendeu? Então, hoje nós temos máquinas, né, que fazem muita coisa, mas precisa ter uma pessoa que vai apertar o botão. Né? E se não tiver pessoa que aperta o botão, essa máquina não gira, entende? Então, valorizar as pessoas é a alma do negócio. O secretário Ayrton, como é que funciona cuidar de uma cidade que tem uma malha viária enorme, né? Ela não é uma cidade gigante sob o ponto de vista territorial, mas uma das maiores da região sob o ponto de vista habitacional, né, populacional. A gente sabe o quanto as nossas cidades que viviam essencialmente do calçado sofreram e ainda sofrem pela escassez de trabalho e desse mercado, pela migração desse mercado para outros mercados mundiais, né? Não perdemos para vizinhos, né? Então, a quantidade de curtumes que Estância Velha tinha quando tu foste para lá era completamente diferente do que existe hoje. Né? E o emprego, naturalmente, também muda com isso, se transforma a partir disso. Então, uma arrecadação que também, por outro lado, padece, né? Por muita necessidade de oferta a serviço da população. Uma malha viária que é muito grande, com necessidades de muitos reparos, com necessidade de expansão da infraestrutura. Como é que na tua secretaria tu está enxergando isso e tentando trabalhar essa reversão dessa lógica para poder dar uma boa atenção? Rodrigo, assim, tem muita coisa para fazer e o dinheiro é curto. Né? Isso aí. Hoje o que acontece? Hoje não é novidade para ninguém que a nossa renda per capita hoje é uma das menores, né, da região, né? Ou seja, Estância Velha é uma cidade que hoje está empobrecida, né? Devido justamente a essa questão aí, porque tu sabe que ali no passado, eu lembro muito bem disso, vinha muitos ônibus de fora para trabalhar em Estância Velha, né? Traziam um ônibus cheio de pessoas. Recolhiam gente na volta e levavam. Na volta para trabalhar em Estância Velha nos curtumes, né? Hoje a nossa economia mudou, né? Devido quebrou muitas empresas, enfim, o calçado, o coreiro calçadista não é um setor tão forte hoje, né? Apesar de termos hoje ainda em Estância Velha algumas empresas muito fortes, muito boas, né?
pessoal ali que são os batalhadores, né? O pessoal que trabalha com couro em Estância Velha hoje. Mas para te falar sobre a Secretaria de Obras hoje e o trabalho que a gente tem. Hoje a gente tem por hábito, né? Eu chego 6h30, 6h15, 6h30 da manhã na Secretaria de Obras, todos os dias. Né? Esse é um compromisso que eu fiz, que eu ia trabalhar das 7 às 19, acaba que a gente trabalha um pouco mais sempre, né? A gente mata alguns leões por dia, né? Porque hoje a nossa malha viária é muito extensa, como tu falaste, nós temos muito ponto de iluminação, que é um gargalo grande que a gente tem, né? Então tem muito trabalho e nossa mão de obra hoje também, ela é bem reduzida, né? Estância Velha já teve na Secretaria de Obras, para você ter uma ideia, mais de 100 funcionários. Imagina. Hoje nós temos 38. 38 funcionários hoje. E com esses 38 funcionários e com maquinários que nós temos hoje dentro da Secretaria, nós estamos fazendo aí uma média de 3, 4 erosões todo dia, né? Essa cidade tem muitas erosões sempre, né? Quando dá essas chuvas, dá muitas erosões, enfim. A gente troca hoje na cidade, em média, 35, 40 lâmpadas dia, né? E nós temos uma demanda em torno de 50 por dia, então é sempre o cachorro brincando com o rabo, né? Porque tu troca 40 e queima 50, tu vai ter sempre um déficit de 10, né? O que tu faz? Então a gente já sabe esses indicadores, hoje a gente contratou mais um caminhão, então, que começou essa semana, né? Inclusive, para estar também atendendo essa demanda, né? Para trazer um conforto maior, então, para a nossa população, né? E poder trocar com mais segurança eficiência. Pública, Segurança pública, né? E eu costumo dizer sempre, a gente está trabalhando, às vezes não é na velocidade que nós gostaríamos, né? Devido a equipamento, devido a mão de obra, né? Ser escassa. Talvez não é na velocidade que nós gostaríamos, mas estamos trabalhando na velocidade que a gente consegue e estamos conseguindo entregar um bom trabalho para a população, né? Eu vejo que as pessoas, num âmbito geral, assim, na maioria, as pessoas estão gostando do nosso governo, né? Estão gostando das melhorias que a gente vem fazendo. Óbvio que falta muito, né? Mas são 8 meses de São trabalho, 8 meses, né? óbvio, né? Falta muito para fazer, mas a gente está trabalhando e com certeza a gente vai chegar lá no final com bastante sucesso. O que mais te empolga desse momento que vocês estão vivendo? Cara, eu que me empolga, como eu te falei no começo da nossa entrevista, o que me empolga sempre é o desafio, né? Eu sou movido a desafios, né? Tu quer ver um padrão que nem o meu, porque tu sabe que existe um padrão no Enneagrama, né? No meu Enneagrama, eu sou um cara que, instigado a dar resultado, eu vou dar muito resultado, entende? Então, o que me empolga é isso. Tu levantar de manhã e sem contar que nós tivemos uma oportunidade, nós que tivemos o Covid, eu tive o Covid, né? Passei muito errado, inclusive. A gente teve uma nova oportunidade, né? De estar aqui nesse momento maravilhoso, inclusive te dando essa entrevista, né? Juntamente com a minha família lá, que eu tenho uma família maravilhosa também, 2 filhos maravilhosos, uma mulher maravilhosa, uma esposa maravilhosa, né? E eu tive a oportunidade, né? De estar aqui, continuar o meu trabalho, né? De estar fazendo o que me propus a fazer pela minha cidade, isso me empolga muito, né? Porque Estância Velha foi uma cidade que já me deu muito, né? Eu, graças a Deus, eu vim para Estância Velha, como eu te falei antes, logo que casei. Foi uma cidade que tudo que eu tenho hoje eu busquei dentro de Estância Velha, né? Eu brinco sempre com o empresário da cidade lá, que é o Mob Dietrich, né? Que é meu amigo lá. Ele era dono de Bolsas Vivarella na época, né? E eu digo, se hoje tem algum culpado de eu ser o vice-prefeito de Estância Velha, é ele, né? Porque ele que me trouxe para a Estância lá atrás, né? Então, mas isso me move e hoje eu quero contribuir um pouco para a minha cidade por tudo que ela já fez por mim, entendeu? E isso é uma coisa que me move. Vocês têm feito um belo trabalho, então de parabéns. Que bom, obrigado. Levo meu abraço ao prefeito Diego também. Estão sempre muito presentes, prestando contas para a comunidade, em todos os veículos de comunicação. Transparência. Também na nossa Vale TV. Isso aí. Acho que isso é um belo exemplo a ser seguido, a ser atendido também. Obrigado. E claro, que a população continue acompanhando o trabalho de vocês, cobrando quando for necessário, pedindo as coisas que precisam ser melhoradas, porque para isso que os prefeitos, os vice-prefeitos, essa estrutura existe, para melhorar a nossa condição de vida comunitária, mas compreensivos também das deficiências. Que bom, o serviço público, ele tem a precariedade, quem tem muita coisa por fazer, tem muito por ser feito e muito pouco dinheiro para fazer. Né? Isso aí. Mas eu fico feliz de ver as escolhas que vocês fazem, os caminhos que vocês estão tomando e sempre que possível economizando muito também. É isso aí. Né? Pensando como fazer todos construírem juntos, né? Sem ter um grande despender dinheiro que não tem, botando todo mundo junto para deixar a cidade mais bonita, mais gostosa, mais confortável. Importante, Rodrigo, que se fale sempre, né? Eu sempre falo isso. A gente sempre precisa valorizar a equipe. Porque a nossa equipe é o que faz girar tudo, entendeu? Hoje, inclusive, nas obras, como tu falaste antes, eu tenho uma equipe muito boa, né? As pessoas têm
Essa coisa de achar que o funcionário público ele não dá resultado. Eu acho que ele não dá resultado se ele não tiver um líder, né? Se tiver um líder com ele, um líder que saiba trabalhar com ele vai com certeza dar muito resultado. Tudo bem. Então, valorizar a equipe que é importante. Obrigado, prefeito, vice-prefeito Obrigado. de Estância Velha. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, né? E quem sabe mais na frente a gente possa estar junto novamente, né? As portas da nossa Vale TV sempre abertas para vocês conversarem com a comunidade Muito a partir obrigado. do nosso espaço. Hoje, numa conversa de peso com o vice-prefeito de Estância Velha, parabéns prefeito pelo trabalho, vice-prefeito Ayrton Hag, parabéns prefeito Diego Francisco, todo o secretariado, todas as pessoas envolvidas nesse belo projeto, mas sobretudo, nesse momento, parabéns cidadão estanciense pelos 62 anos de emancipação política. Vida longa e muito feliz, a nossa querida Estância Velha, cidade que acolhe tão bem a nossa Vale TV pelo canal 14 da NET, e pelas nossas redes sociais. Hoje, numa conversa de peso com o vice-prefeito de Estância Velha, Ayrton Hag. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.